Fala rapaziada, beleza? Bom rapaziada, como vocês me conhecem, meu nome é Anderson, sou dono da loja Blues Design e vim mostrar hoje aqui um pouco do meu serviço. Hoje a gente está aqui, essa máquina aqui, ela é um notebook da Acer, tá? Aparentemente parece que nunca foi aberto, né? Seremos os primeiros. E o que faremos nesse notebook? A gente vai fazer uma manutenção preventiva. Já vou começar já abrindo, tá? Eu utilizo uma chavinha e um ímã de HD para segurar os parafusos. A gente vai fazer uma manutenção preventiva, troca de pasta térmica, desobstruir saída de ar, limpar o cooler. Ó, para que serve, ó. Você tira o parafuso e eles ficam todos aqui e você evita de perder parafuso. Ainda mais sendo muito pequeno e acontece mesmo. A gente vai fazer essa limpeza, vamos desmontar ele, né? Fazer essa limpeza, trocar a pasta, porque com o tempo essa pasta térmica ela resseca e conforme ela seca, né? O que seria para ela refrigerar, ela vai fazer o efeito contrário, ela vai aquecer. E aqui o meu amigo Thales, né, esse notebook é da namorada dele, ele relata também que tá muito lento. É um notebook novo, é um i5 se eu não me engano. Deixa eu até olhar aqui a geração dele. 7ª geração, ou seja, não é uma máquina ruim. Eu não me recordo se é 4 ou 8 GB de memória, porém não era para essa máquina estar lenta, era para essa máquina estar muito rápida. Mas hoje em dia é muito obsoleto esse negócio de HD. As grandes máquinas hoje, a maioria, né, na verdade, dos notebooks, estão vindo com SSD. E os que não vêm a gente coloca, né? Tanto o cliente pede para colocar o SSD, quanto a gente dá essa opção para o cliente. Muitas das vezes o cliente tem um notebook aí em perfeitas condições, um pouco mais antigo, aí 6, 7 anos de uso, um AMD ou Intel Celeron, ou que é um processadorzinho soldado dual core bem fraquinho, com 4 GB de memória. E muitas das vezes esse processador não dá para poder fazer uma melhora dele, ele é soldado na placa, né? Vamos ver se eu pego, vou te mostrar uma placa. Ele é assim, ó, ele é um chipset soldado na placa. Essa é uma plaquinha da Positivo. Se você pega uma plaquinha dessa da Positivo, ela não tem o que fazer. E para matar, ela vem um slot de memória. Então o que a gente faz? Se ela está com 4 GB, a gente coloca um pente de 8 para dar uma melhorada. Se o cliente não quer gastar tanto, a gente permanece o de 4. Se tiver 2 GB, coloca-se um de 4 GB pelo menos. E coloca-se uma SSD. Temos outra plaquinha aqui, essa também da Positivo. Esse é um processador já de socket, tá vendo? Mas porém com 2 slots de memória. Para você ver, ó, as grandes placas da Positivo, a maioria das placas da Positivo é tudo um slot só. Ó, galera. Então acaba sendo muito ruim isso daí, porque o cliente fica muito de mãos atadas para fazer um upgrade legal, de deixar com 8 GB, porque muitas das vezes não sobe um pente de 8, então você tem que colocar um de 4, e seria o ideal colocar 2 pentes de 4 GB, 4 GB, né, para que essa máquina fique boa, né, essa máquina ela fique rápida. A gente acrescenta também o SSD já que a máquina tem um processadorzinho soldado que não tem muito desempenho, e também máquinas boas, né, i5 aqui, para você ver, 7ª geração, uma máquina muito boa, pouco tempo de uso, mas que infelizmente a loja mandou com HD, né, e isso daí é muito ruim. Então vou tirar aqui a tampinha dela, tá? Ela tá mesmo realmente com um HD. Esse HDzinho aqui é de 1 TB, tá vendo? 1000 GB. Ela tem um pente de 8 GB, tá? Já PC4, então é muito bom. Então aqui temos um pente, você consegue focar direito, de 8 GB DDR4. Não precisa acrescentar, mas se futuramente houver necessidade de acrescentar mais 8 GB, a máquina fica excelente, mas eu não vejo essa necessidade de fazer esse acréscimo. Pelo que eu vi aqui, ela já está um pouco suja, né? A parte do alto-falante aqui já dá para perceber uma grande sujeira nela. Vamos dar leve conferida, né? Para ver se não
não tem mais parafusos, né? Vamos remover aqui o gravador de DVD. Olha, eu já consigo perceber que ela está muito suja. Olha isso, pela tampa. Então vamos separar todas as peças dela aqui lateral. Vamos dar mais aquela analisada se não tem nenhum parafuso aqui, né? Para a gente não sair abrindo a qualquer jeito, né? E estourar os parafusos. Ela tem agora aqui uns parafusinhos bem pequenininhos, que é uns parafusos aqui, parte do gravador. Então, abrimos essa parte aqui, tá? Essa máquina em si é uma máquina muito fácil de abrir, tá? Muito tranquila mesmo. Vou pegar uma espátula aqui, a gente não quebrar nada. Bom, essa é a pasta térmica prateada, tá? Que a gente vai utilizar. Para computador se usa a branca. A gente vai passar também um álcool isopropílico, né? Na placa para poder dar uma boa limpada. A remoção da pasta antiga vai ser com algodãozinho, tá? E a gente tem aqui uma pinça que vai servir como espátula. Eu não sei aonde a minha foi parar, porém ela encaixa muito bem para isso também. Como eu disse, é um note bem simples de se abrir, não é um notebook complicado, igual tem uns que você tem que praticamente soltar inúmeras coisas. Praticamente aqui ele já está, ó, ele já está aberto. Aqui é um conectorzinho do alto-falante, então a tampinha dele a gente vai deixar ela mais aqui. Como eu disse, ele está bem sujo, ó. Vou mostrar aqui a placa, o note semi-aberto, tá? Olha isso. O cooler tá muito sujo mesmo. Bom, com essa sujeira, eu já tenho certeza absoluta que a saída de ar está obstruída. E tenho certeza absoluta que a pasta térmica aqui, ela tá totalmente seca, tá? Vamos remover aqui parafusos do cooler também. Não há necessidade de tirar a placa fora, como alguns outros que é invertida. Você tem que tirar as proteções todas, a tampa, e a placa-mãe ela fica em cima, só que o cooler na parte de baixo. Então você não tem como virar, você tem que remover a placa fora, não tem para onde correr, tá? Ó, essa situação atual. Vamos ver se vocês pegam aqui legal aqui, ó. Olha isso. Isso tudo é sujeira, tá? Que vai obstruindo, vai pesando. E aqui, ó, ele já tá criando uma crosta aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho aqui no canto aqui, ó lá. Tá criando uma crosta de sujeira, tá bom? Vamos remover aqui. A pasta térmica não está tão seca, mas ela já estava secando e colocaram extremamente demais, né? Não sei se já passou por uma manutenção ou se foi de montagem, mas olha isso, ó. Ó, ela já estava meio seca já, ó. Tá vendo? Só que o problema maior é que tem muita pasta térmica, tá pegando até para fora do processador, tá bom? Então vamos usar um algodãozinho aqui pra gente fazer a remoção. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, de me seguir lá, se inscrever no canal lá no YouTube. Meu canal lá chama Aqui é o Seu Canal, tá? É um canalzinho de tecnologia. Explico algumas coisas lá do famoso Peugeot, né? Que é a bomba que todo mundo fala. Mas eu tenho pra mim, eu já tive 2 Peugeot e estou querendo comprar um terceiro. E o problema em si não é o carro, e sim os mecânicos. Infelizmente no Brasil muita gente, principalmente do ramo da mecânica, não se atualiza, né? E aí pega um carro que não é brasileiro, é um carro francês, e aí chama de bomba. Mas será que o carro mesmo é uma bomba? Ou será que é uma falta de ferramenta e conhecimento? Porque eu digo ferramenta porque o Peugeot é um carro que você precisa ter uma ferramenta mais aprimorada, né? Um scanner para fazer uma leitura, tem algumas ferramentas de ponta, ferramentas para trabalho.
coisas que muita gente não tem. Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto, né? Vou pegar aqui um pincel, a limpezinha manual mesmo, tá? Vamos remover aqui o conector da bateria também, fazer uma limpeza. A gente deixa essa maquininha aqui zeradinha. Agora a gente vai aplicar a pasta térmica, mas antes de aplicar a pasta térmica, vamos limpar com álcool isopropílico primeiro essa placa? Uso uma escovinha de dente com cédula macia, bem macia mesmo, para não, né? Principalmente aqui os slots da memória. Só uma leve limpada, não está tão suja assim de agarrar sujeira, mas ó, temos uma placa limpa. E agora aqui ó, a gente vai colocar a pasta térmica. Essa pasta térmica não precisa exagerar, tem 2 núcleos aqui, mas é só uma gotinha aqui em cima. Ó, quando o cooler pressionar a pasta térmica, ele vai se espalhar sozinho, sem grandes quantidades desnecessárias, né? Aqui também a gente fez a remoção, tá? Fizemos a limpeza total aqui no cooler, no dissipador de calor, na verdade, né? Onde estava muito sujo. Agora a gente vai montar.
Bom, agora uma limpadinha aqui no HD, mas a gente não vai colocar esse HD, tá? A gente vai utilizar o suporte. Vou pegar um SSD. A gente vai utilizar uma SSD de 240 GB, tá bom? E aqui a gente vai utilizar o suporte dele mesmo, do próprio HD, para SSD. O tamanho 2,5 é o mesmo, para que não fique sambando lá dentro, né? Mesmo que ela ficasse solta, caso não tivesse, não tem problema, que a SSD ela não tem disco, né? Isso daqui seria uma SSD aberta, ó, somente isso. Uma plaquinha eletrônica onde não tem disco, tá? Essa é uma SSD da Kingston com problema. Já tive muitos problemas com a Kingston, né? Na parte de SSD. É uma marca muito boa, muito conhecida, né? Já foi muito conhecida, não sei hoje. Não trabalho muito com essa marca, não tive sorte, na verdade, né, com essa marca. Tanto questão de memória, que antigamente, quando se falava de memória da Kingston, né, então o preço até se elevava antigamente. E a Mark Vision, que era mais antiga, que era mais barata, na verdade, ela durava até mais do que a própria Kingston. Agora, em relação a SSD, eu tive vários problemas com SSD da Kingston de 512, de 256, 128, tá? Não sei em relação a outras coisas, outros componentes eletrônicos, tá? Fizemos fizemos a colocação do SSD, tá? Agora vamos fazer a colocação da memória. Vamos colocar aqui o gravador, mas tá limpinho, tá bom? Antes de colocar o gravador, né, vamos colocar os parafusinhos aqui que encaixa na carcaça, para não ficar com folga, né? São os parafusos diferenciados, tá? É bem pequenininho mesmo. Cabeça chata, né? Para não pegar aqui na parte da proteção. Vamos selar aqui, né? Fechar. Eu já havia formatado essa SSD, né? Tá com o Windows 11. Essa é uma das grandes vantagens do Windows 10, o Windows 11, o 8 também, né? Mas em princípio o 10 e o 11 ele sobe praticamente automático o Windows, né? Quando você formata em outras máquinas. Então eu costumo ter sempre 2, 3 HDs formatados aqui, né? Até mesmo por questão de teste também. Às vezes o próprio HD do cliente está com problema, né? Você tem um já formatado, ou às vezes numa pressa também, você precisa aí, você pode já ter um formatado para já passar para um cliente que esteja uma pressa maior. Colocando os parafusos, né? Pintei. É que ele não tem tanto parafuso, porém, que é muito bacana esse notebook aqui, ó. Vou fechar aqui e mostrar para vocês. Ele tem 3 parafusos desse lado e 3 desse outro. O que isso agrega? Aqui existe a moldura,
Não é uma mola, como que eu posso te dizer? É uma dobradiça, essa é a palavra. É uma dobradiça de metal que faz o movimento da tela. Porém, essa dobradiça vai ter muita pressão. E essas telas de hoje aqui, né, essas carcaças, é um plástico fino. Então, tipo, quebra por mínima coisa. Aí quando você começa a abrir, você vai abrir e fechar o notebook, ela vai abrindo do lado, porque ela quebra. Então eu acho bacana ter esses três aqui, porque ainda mais são dois juntos e um pouquinho separado, porque te dá uma resistência maior, entendeu? Então, eu gostei dessa parte da Acer. Na verdade, eu sempre curti notebook da Acer, sempre, né? Dificilmente eu tenho problema. Minha mulher tem um da Acer, né? E meu filho quebrou essa dobradiça, né? De um lado, atravessei um parafuso até chegar embaixo e serrei ele, para não ter que trocar a carcaça, né? Ou usar uma resina, eu não trabalho com resina, né? Aí eu fiz isso. Ficou bom, né? Um ajuste técnico. Só que ele foi lá e quebrou o outro lado. E aí eu fiz de novo no outro lado. Então assim, acaba ajudando muito. E o notebook tá firme e forte. Lembrando, gente, deixa um like aí para dar uma força, se inscreva no canal. É muito importante aí eu se inscrever, ou seguir, sei lá. Isso ajuda muito, muito mesmo. Bom, notebook aqui está montado, né? Devidamente limpo. Essa bateria aqui provavelmente descarregada, né? Uso uma flanelinha, né? Porque é um notebook bom, pode arranhar. Vou pegar o computador dele. Vamos ligar o notebook. Está iniciando o Windows 11, tá? O cliente relata que levava quase 10 minutos. Cliente meu amigo, né? O Thales, né? Que a morada dele relatava que ligava, ia tomar um café, voltava e ele ainda estava em processo de inicialização. Essa primeira parte vai demorar um pouco mais, que é onde ele está fazendo reconhecimento de uma placa diferente, daquele que foi instalada, processador, memória. Então ele vai demorar um pouquinho mais para circular, ele vai demorar para poder depois... Provavelmente ele vai mostrar diagnosticando aqui, ó, viu? Mostrou e já saiu, mas ele vai iniciar novamente. Tá terminando algumas atualizações, tá? Mas, ó, para você ver, na primeira inicialização, que é a mais demorada que foi colocada aqui, já iniciou em menos de 1 minuto. Se eu desligar e ligar depois de utilizar ele um tempo, que ele reconhecer todos os drives tudo certinho, ele vai, tipo, ligar e desligar em questão de 30 segundos. Quer ver? Eu vou fazer um live teste aqui, só para mim explicar para vocês, tá? Ó. Essa é a parte do desligamento, já desligou. Agora ele vai desligar os LEDs, tá? Ele ainda tá com os LEDs acesos aqui, mas o pré-desligamento dele já foi bem rápido, né? Em questão do que demorava minutos também para desligar, e era bastante minutos mesmo. E agora que ele desligou, a gente vai segurar o power. Apareceu o logotipo da Acer, começou a iniciar em modo Wi-Fi. E pronto, é isso, galera, olha isso. Olha a diferença de mais de 5 minutos, 7 minutos com HD. E agora olha isso, já está pronto para uso, a área de trabalho já está toda iniciada. Se gostou, deixa um like aí, fortalece. Se tem algum comentário, alguma dúvida, deixa aqui também na descrição aqui ou nos comentários. Segue a gente lá para dar uma força, é muito importante.
Bom, e qualquer serviço, qualquer coisa que precisar também, a gente está à disposição. Valeu!